It is Ryan Seacrest here. Everybody needs some variety in life. That's what I love about Chumba Casino. They know how to keep things fresh and exciting. All their games are free to play, like spin slots, bingo, and solitaire. You can claim free daily login bonuses, too. And they release new games every week. So spice things up with ChumbaCasino.com now for your chance to redeem some serious prizes. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Agora, na Rádio Edu, EduComcast, seu novo podcast sobre educomunicação. Antes de tudo, a gente tem que pensar que jogo já é uma atividade humana. Antes de virar digital, o Huizinga já dizia que os jogos, eles são uma atividade ou uma ocupação voluntária. Então, a pergunta para vocês é, e agora, vamos jogar? Olá, ouvintes da Rádio Edu. Sejam bem-vindos ao EduComcast, o seu podcast sobre educomunicação. Chegamos ao 10º e último episódio desta primeira temporada. Eu sou Sueler Costa e, ao lado de Renata Endrigo, apresento o tema que conduzirá este encontro. Falaremos sobre games e educação. Olá, Sueler! Chegamos ao final desta temporada e encerramos este ciclo com mais um assunto em alta e que, aliás, faz parte da cultura dos nossos alunos, que são os jogos. Você usa a dinamicidade dos games em suas aulas? Como seria educar com, sobre e através dos jogos? Sabe explorar o encanto desta linguagem para motivar o aprendizado? Sabemos que os jogos fazem parte do cotidiano das crianças e dos adolescentes, e até mesmo dos adultos. Como professores, também temos consciência de que, quando usados com um viés educativo, são positivos à aprendizagem. Mas é importante entender as suas complexidades para ampliarmos essas potencialidades. Tem razão, Sueler. Missão dada à nossa convidada de hoje, que vai ampliar a nossa visão sobre os games e seus usos no contexto educacional. Recebemos a pesquisadora Dulce Márcia Cruz, da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. Prepare-se para compreender a aprendizagem baseada em jogos, os caminhos para engajar e envolver os alunos em suas atividades e as possibilidades para explorar o potencial educativo desta abordagem que estimula o conhecimento em diferentes áreas. Quando a gente pensa em jogos e educação, a gente pensa assim, como é que são as crianças jogando videogame, né? Então, a primeira imagem que a gente pensa em jogo é criança jogando videogame, né? Então, esse é o público do jogo, né? Então, eu fiz uma brincadeira, botei na internet, assim, crianças jogando videogame, e achei e procurei imagens para ver que tipo de imagem que teria para a gente começar a pensar essa relação das crianças com os jogos, né? Porque a gente sempre pensa criança jogando, né? A gente não imagina que hoje o público o jogador não se constitui apenas de crianças, mas também de jovens, adolescentes, mas também jovens já beirando os 30, 40, muito mais velhos até. Então, o nosso público de videogame, a partir de uma experiência que a gente tem dando aula, né, nos cursos de pedagogia, a hipótese que vem para a gente é: professores e estudantes de licenciatura não gostam de games ou acham que jogar é perda de tempo. A partir dessa pergunta, será verdade que joga ou não? A gente começou a fazer uma pesquisa com estudantes de licenciatura de todo o país em 2014, e aí a gente perguntou: você usa jogos eletrônicos? A gente na época ainda falava jogos eletrônicos. Você usa jogos eletrônicos em sala de aula? Nunca. Nunca uso como jogos como recurso pedagógico. Que essa pesquisa de 2014 foi uma pesquisa nacional na educação à distância, na educação à distância e no presencial de 4 regiões brasileiras. Aí, um dado de 2019 do pessoal da licenciatura da UFSC, lá do curso de pedagogia, mostrou a mesma informação. Nunca
uso jogos eletrônicos em sala de aula como um recurso pedagógico. Então, o que a gente pensou, então? A nossa hipótese está confirmada, professores e estudantes de licenciatura não jogam e percebem o jogar como perda de tempo. Isso que eu falei para vocês, a gente imagina que jogo é coisa de criança, quando não é. Jogo também é coisa de gente grande, coisa de adulto. Mas, na maioria, esse perfil se confirma o tempo inteiro. Os nossos estudantes de licenciatura e muitos professores não jogam, não têm tempo, muitas vezes, e tem receio, resistência, não acham que é uma coisa que é para eles, tem mais coisa para fazer do que ficar jogando, jogar não é uma coisa séria. Então, eu tenho pesquisado jogos desde os anos 2000, eu tenho feito muitas experiências, fiz no começo jogos com crianças, fizemos oficinas, fizemos muitas experiências nos meus textos, quem tiver interesse, tem bastante artigos sobre isso. Mas aí, quando eu fui para a UFSC em 2007, comecei a trabalhar na pedagogia. E comecei a perceber esse perfil dos estudantes, né, das estudantes de licenciatura. Aí fiquei pensando, o que acontece? Como é que a gente pode reverter esse cenário? O que a gente faz para modificar essa situação? Eu comecei a fazer um projeto de pesquisa que teve esse objetivo, investigar metodologias e práticas pedagógicas inovadoras para a produção e aplicação de um jogo digital online, para ser usado em situações de aprendizagem formal e informal, que levem à formação com, sobre e através das mídias. Esse objetivo ele nasceu da minha prática com as estudantes de pedagogia e de licenciatura, principalmente pedagogia, porque eu dou uma disciplina chamada Comunicação e Educação, e tinha uma outra que era Educação em Mídias, onde eu tentava fazer a ampliação do letramento midiático dessas estudantes. Então, um dia eu pensei, em vez de eu ficar estudando como usar os jogos, por que eu não faço logo um jogo? Pensando nessa minha disciplina, talvez transformando essa disciplina de Comunicação e Educação num jogo onde eu possa trabalhar com as estudantes, tentar ampliar o repertório, tentar mostrar que as mídias são importantes recursos de aprendizagem que podem trazer muitas coisas interessantes. E aí, ao mesmo tempo que eu amplio o repertório desse público-alvo, eu também consigo fazer formação para as mídias, que era o meu objetivo. Então, a gente começou a trabalhar num projeto que se chamou Game Comênios, e esse projeto Game Comênios começou em 2015. A gente tem uma metodologia baseada no Design Based Research, que é resolver problemas complexos em contextos reais, a partir da colaboração entre diferentes atores. Isso quer dizer que a nossa pesquisa está o tempo inteiro trabalhando com um contexto real, ou seja, nós decidimos fazer um jogo, e a partir do momento que a gente começou a produzir esse jogo, a gente começou a levar todos os protótipos desse jogo em situações de aprendizagem, para que os estudantes pudessem, jogando o protótipo, criticar o jogo, sugerir mudanças, sugerir melhorias, ao mesmo tempo se pensar como game designers, né, estão fazendo o jogo, e ao mesmo tempo colaborando com a gente na melhoria do processo. Então, cada vez que a gente faz uma oficina, a gente devolve para o processo de produção, melhoramos esse jogo e levamos de volta, recebemos as críticas, voltamos. Então, é um processo que está baseado na colaboração dos nossos jogadores, principalmente, que participam das nossas oficinas de formação. Isso tudo tem a ver com uma abordagem que a gente tem trabalhado já faz alguns anos, que é a aprendizagem baseada em jogos. O que é aprendizagem baseada em jogos? É, de certa maneira, uma corrente de pensamento, né, voltada para as mídias, e que vê os jogos como um importante recurso de ensino-aprendizagem. Basicamente, dá para fazer 4 coisas, ou 4 maneiras de usar os jogos segundo essa abordagem. A primeira seria utilizar jogos educativos. Você tem um jogo que é feito para educar, né? Então você usa ele na sua sala de aula, nos seus projetos, enfim, na aprendizagem com seus estudantes. A outra maneira é pegar um jogo comercial, que não foi feito para isso, né? Ele tem o objetivo de entreter, e leva ele para o seu currículo e incorpora no seu planejamento didático. Tem uma outra terceira maneira, que seria criar jogos com os alunos, ou seja, colocar para os alunos a ideia de que eles também podem produzir criativamente, não apenas ser jogadores, mas também que eles podem ser criadores, eles podem inventar jogos, e tanto jogos de tabuleiro quanto jogos digitais. E uma última maneira nessa abordagem é a gamificação, pegar elementos de jogos
e colocar em contextos que não são jogos. No caso da educação, incluir uma série de elementos como objetivos, desafios, recompensas, regras, narrativas, que podem ser incorporadas na aula, nos projetos, na aprendizagem, pensando na motivação, em engajamento, trazer os alunos para fazer determinadas coisas que, se não fosse assim, ludicamente, talvez eles não quisessem fazer. É diferente a gente falar, por exemplo, para as crianças ou para os jovens, vocês agora vão fazer uma tarefa, né, preencher esse formulário, né? E aí, se você coloca, quem fizer esse formulário primeiro vai ganhar um bombom, já mudou a maneira de pensar a partir dessa tarefa, né? It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. O exemplo não é muito bom, mas todo mundo gosta de ganhar um chocolate, né? Então, o professor pode brincar com esses elementos de jogos para poder motivar os alunos. Antes de tudo, a gente tem que pensar que jogo já é uma atividade humana. Antes de virar digital, o Huizinga já dizia que os jogos, eles são uma atividade ou uma ocupação voluntária. Ou seja, uma coisa que você faz porque quer fazer, dentro dos certos e determinados limites de tempo e espaço, ou seja, o jogo tem começo, meio e fim, e tem um lugar para acontecer, não é em todo lugar que pode acontecer um jogo. Tem regras livremente consentidas, ou seja, a partir do momento que você decide jogar, você também decide aceitar aquelas regras, e essas regras são consenso entre as pessoas que estão jogando. Então, ele também tem um fim em si mesmo, ou seja, sempre se joga pensando num objetivo. Ele tem um sentimento de tensão e de alegria por que você está exercitando uma série de habilidades e competências que na vida real você não tem essa oportunidade de fazer, e no círculo mágico do jogo você consegue. E, por outro lado, ele também, ele tem a consciência, quando você está jogando, você tem a consciência de que você está sendo diferente da vida cotidiana. Então, quando você joga, você entra no círculo mágico, você entra num momento em que tudo se apaga e dentro do jogo tudo é possível naquele espaço, tempo e regras que estão ali consentidas. Agora, um videogame, né, que é um jogo digital dentro de um aparato, né, digital, de um artefato tecnológico, ele é uma atividade lúdica composta por uma série de ações e decisões limitados por regras e pelo universo do game, que resultam numa condição final de perda, de ganho, ou não precisa ser necessariamente ganhar ou perder, né? Mas o jogo ele já não é mais uma atividade aberta, né? Mas o game ele segue as regras de um espaço tecnológico, né? E foi pensado para isso, e você, quando entra ali, joga a partir daquelas circunstâncias. Aí a gente está trabalhando, então, para ficar mais claro o contexto, né? A gente trabalha com a mídia educação. A abordagem da mídia educação é muito parecida com a educomunicação. Acho que a gente tem basicamente os mesmos objetivos, talvez algumas diferenças, não sei, conceituais, mas na prática a gente está querendo a mesma coisa, que é educar utilizando as mídias, né? Melhorando a educação utilizando as mídias. Mas como é que seria educar? Então, jogar em casa para se divertir, para relaxar, né? Jogar com os amigos, jogar online, é legal, mas quando você pensa isso na sala de aula, como é que é? Aí começam todos os problemas, né? Porque não é bem assim, não é a mesma coisa, né? Jogar na sala de aula e jogar na sua casa, jogar com seus alunos, ou seus alunos jogarem, e você jogar com seus amigos, enfim. Então, a pergunta seria, como seria educar através dos jogos? Considerando que mídia educação, na nossa proposta, ela tem a ver com esses 4 elementos ou dimensões, né? A cultura, que envolve, a cidadania, que está composta, né, nesse contexto, tem um elemento crítico e tem um elemento da criação. O que seria? Com, sobre e através, né? O educar com é usar os jogos como uma ferramenta didática, como um instrumento de apoio para o professor que está atuando na sala de aula para os alunos. Então, assim, vamos para o laboratório jogar
um jogo hoje de português. Aí todo mundo vai lá jogar. Então, você está jogando como? Você está usando aquela ferramenta, aquele aplicativo, aquele software, enfim, aquele jogo, para jogar para algum objetivo seu. Agora, isso é apenas a primeira maneira de trabalhar, é a mais comum e a mais direta. Mas a gente também pode entender os jogos como cultura. A gente pode educar para ou sobre os jogos. O sobre seria isso. Quando estudamos essa mídia, a linguagem, suas características, seus efeitos, seus modos de produção, as condições econômicas, culturais, ideológicas que influenciam a sua produção, e aqui a gente poderia dizer o seu consumo também. Quando você pega o jogo e estuda o jogo, analisa, conversa com as crianças, elas tentam analisar, como a gente analisa uma foto, analisa um filme, analisa um texto. Então, da mesma maneira, analisar os jogos, entendê-los como um produto da cultura, do século XXI, principalmente, e que faz parte do cotidiano dessas crianças, desses jovens. Então, a gente, quando vai educar sobre os jogos, a gente estuda os jogos, pensa nos jogos como um objeto cultural para ser entendido. Educar através está relacionado à habilidade de produção que essa mídia possibilita, enquanto instrumento de criação e de autoria em atividades práticas voltadas para o protagonismo dos alunos. Então, assim, botar os alunos para fazer jogo, você fazer jogo, mas o objetivo seria colocar os alunos para fazer os jogos. Se os alunos jogam, se eles estudam jogos, a próxima etapa então agora vamos produzir, vamos criar, vamos autorar. Então, fazer jogos, alguém aqui já fez jogo com os alunos, pode ser jogo de tabuleiro, pode ser, ou jogos online, por exemplo, Minecraft, acho que alguém falou do Minecraft. Minecraft é um software que permite fazer jogo. Então, é possível. O RPG Maker, tem Game Maker, tem vários jogos que permitem fazer jogos. Então, essas três dimensões, educar com, sobre e através, seria uma maneira complexa de trabalhar os jogos, saindo daquela ideia de apenas um tapa-buraco, muitas vezes. Hoje está chovendo, vamos para o laboratório jogar. Ou então, vamos jogar esse jogo educativo aqui, que eu acho legal para o pessoal treinar matemática. Trabalhar num outro sentido, na ideia do ludoletramento, ou seja, ampliar o letramento dos estudantes de forma que eles consigam compreender, desenvolver a capacidade de jogar, de jogar de forma crítica, não apenas jogar sem entender o que está acontecendo, mas jogar entendendo, conhecendo o jogo, e também de produzir os jogos, e compreendendo o significado desses jogos dentro da cultura. Então, conversar com os estudantes, como é que os jogos influenciam as suas vidas, como é que eles se relacionam, como é que é jogar em casa, com a família, com os amigos. Então, o ludoletramento, ele busca identificar os diferentes componentes que compõem o jogo, mostrando para os estudantes como é que há essa interação entre eles e os jogos para gerar uma experiência para o jogador mais complexa. Não apenas jogar por jogar, mas tentar entender o letramento que os jogos trazem, porque eles também desenvolvem habilidades, competências, cada jogo tem conhecimento, história, arte, música, desperta emoções, tudo isso pode ser trabalhado com os jogos e ampliando o letramento de quem está jogando. Aí o pessoal pensa assim, vamos lá, como é que a gente joga? A pergunta seria, tá bom, então eu queria jogar, colocar jogos na minha sala de aula, incluir jogos no meu currículo. Uma ideia que a gente tem é uma sequência de ações que seria bastante interessante. Quando você vai pensar jogo na educação, não dá só para levar o pessoal para o laboratório. Ainda mais porque levar para o laboratório e dizer, joguem aí, não vai resolver também. Por outro lado, levar jogo que você gosta pode não ser também a melhor solução, porque talvez você não seja a pessoa mais indicada para mostrar para eles coisas que eles gostam. Então, a gente pensou aqui uma série de dicas assim para fazer esse diagnóstico, para incluir jogo. A primeira coisa a fazer é pesquisar os jogos, principalmente com os alunos, ou seja, conhecer o que eles jogam. Por que eles acham que tais jogos são legais e tais jogos poderiam ser jogados na sala de aula? A gente tem que conhecer o universo dos jogos dos nossos estudantes para poder entender que tipo de jogo que vai ser efetivo, que vai realmente fazer alguma diferença, entender as práticas,
que eles têm, né? O que eles pensam. Eles jogam com quem? Jogam sozinhos, jogam em grupo, jogam online. A família sabe, acompanha, joga junto. Então, essa primeira parte de diagnóstico, o professor que quer jogar na educação tem que fazer. Conhecer o universo dos jogos e dos estudantes. A segunda fase da coisa é conhecer o recurso didático. Então, os alunos sugeriram determinado jogo. Professor, nós estamos jogando agora o Minecraft. Aí, por quê? Porque é um jogo legal, que dá para construir, a gente pode fazer junto, cada um faz o seu, mas também a gente pode colocar online. Aí, o que o professor vai fazer? Vai jogar. Vai lá jogar o Minecraft, conhecer o jogo, tentar entender, fazer uma crítica, né? Então, é preciso pensar. Então, se eu vou jogar um jogo online, tem conexão com a internet, na onde eu vou usar? Eu posso usar, por exemplo, o celular, está liberado? Hoje, com a pandemia, todo mundo online, como é que eu posso propor para os estudantes online jogarem os jogos? Como é que eu vou fazer isso? Todo mundo que eu vou pedir vai poder jogar, vai ter conexão, vai poder jogar esse jogo. Outra coisa que é pensar o tempo de uso. O que é possível fazer com esse jogo? Ele demora muito, é um jogo rápido. Como é que eu vou incluir isso, né, com esse público que eu estou pensando? E quais estratégias didáticas eu vou utilizar? Então, vai todo mundo jogar e depois vai comentar. Primeiro eu vou falar algo sobre uma questão teórica ou conceitual e depois vou pedir para eles jogarem um jogo que tem a ver com isso. Como é que eu vou fazer essa metodologia, né, de uso dessa estratégia didática que eu quero fazer com o jovem? Então, como inserir o jogo na escola, que é uma pergunta que muitos professores fazem, a gente, resumindo, a gente coloca assim: primeiro é conhecer o jogo, pode ser um jogo comercial, não precisa ser necessariamente educativo só, mas buscar o repertório dos alunos. Pensar a importância desse jogo, como é que ele entra na sua aula, né? Ele entra como uma principal, como subalterno, ele vai ser para treinar coisas que você está trabalhando, ele vai ser para levar novidade, ele vai ser para depois refletir. Que tipo de função ele vai ter? O que ele vai proporcionar para os seus alunos? Está de acordo com os seus objetivos? Ele está inserido nos conteúdos que você está trabalhando? Né? Ou seja, tem que pensar nisso. O que você vai fazer? Como que vai ser sua mediação? Você vai interferir, vai jogar junto com eles, vai acompanhar, vai ver o resultado? Enfim, essas seriam algumas dicas principais para vocês pensarem no jogo, né? Quanto mais a gente puder trazer o jogo para a sala de aula, inclusive mesmo criando com reciclável, não precisa ser o digital, ele já vai estar trabalhando aquilo que a gente falou anteriormente. Então, procedimento para esse planejamento seria, primeiro, definir os seus objetivos de aprendizagem, depois selecionar o jogo, avaliar o jogo a partir da interação que aconteceu, integrar o jogo, então, no planejamento, ou seja, ele não pode ser uma coisa à parte, mas ele tem que encaixar, pensar a mediação pedagógica que você vai usar e avaliar a integração dos jogos dentro dessa sua estratégia pedagógica. Aí a gente pergunta assim, tá, mas meu objetivo lá não era fazer formação de professores, estudantes de licenciatura? Tá, eu pesquisei um pouco sobre os jogos e tudo, mas aí se eu quero fazer formação, eu vou fazer um jogo educativo, certo? E o que tem como definição? Jogo educativo, todo mundo pensa, jogo educativo é muito chato. Todo mundo fala isso, né? Mas por que todo mundo fala isso? Porque as pessoas pensam que o jogo educativo, ele tem que ser um jogo divertido, um jogo legal, divertido, como os jogos de entretenimento. Mas eu tenho dois autores aqui que eu gosto muito, porque além da ideia inicial de que jogo educativo é todo jogo que tem um objetivo de aprendizagem, ou seja, ele não tem um objetivo de divertir, ele tem um objetivo de ensinar. Porque você vai ter que pedir para as pessoas jogarem, ele não é voluntário, muitas vezes as pessoas vão jogar só porque você está pedindo, né? Então, o que seriam então esses jogos educativos? Tem gente que chama de aprendizagem, tem gente que chama de jogos sérios. Não tem ainda um consenso sobre qual seria a melhor palavra, né? Mas eu prefiro o jogo educativo, né? Então, esses jogos seriam destinados a ajudar jogadores a desenvolver novas habilidades, novos conhecimentos ou reforçar os já existentes. Né? Não necessariamente precisa trazer novidade, mas ele é muito bom para repetição, para treinamento, né? Para reforço. O objetivo final é permitir o alcance de algum tipo de resultado de aprendizagem, enquanto o jogador está envolvido ou imerso num processo de aprendizado. O mais importante do jogo educativo, então, é o fator engajamento, envolvimento. Ou seja, não é para você se divertir, não foi feito para você achar, nossa, que jogo legal, que divertido.
Não. Ele é um jogo que tem que ser desafiante. Então, se você percebe que o jogador está focado na atividade, está concentrando energia e pensamento, ele não consegue sair daquele jogo porque ele entrou num flow, num fluxo. E ele está dentro do jogo, mesmo sendo um jogo que não é de entretenimento, ele está ali dentro tentando resolver aquele desafio, esse jogo está alcançando seu objetivo. O nosso grande desafio é construir o Game Comênios. O que é o Game Comênios? Ele é um projeto de pesquisa que nasceu desse levantamento que eu falei no começo, né, desses formulários que a gente fez de perfil midiático dos estudantes de licenciatura. E ele é um projeto, então, de mídia educação, que investiga como um jogo digital pode ensinar alunos de licenciatura e professores, de modo geral, a utilizar as mídias na sala de aula, para eles educarem com, sobre, através. Então, o Game Comênios, ele é um jogo que tenta ampliar os repertórios midiáticos dos jogadores a partir das escolhas da personagem Lurdinha, que é a nossa personagem principal. A aprendizagem do processo de planejamento didático com as mídias, ele é feita com a visão holística dos conteúdos conceituais ou factuais, ou seja, a gente tenta trabalhar com área de conhecimento e níveis de ensino de modo geral. A gente tenta trabalhar com conteúdos atitudinais, então, habilidades sociais, questões éticas, conflitos, dilemas, tomadas de decisão, ou também conteúdos procedimentais, qualidades interativas do jogo. Então, o nosso jogo, ele, na verdade, quando a gente está trabalhando com os conteúdos, a gente não está preocupado só apenas, de jeito nenhum, principalmente com os conteúdos conceituais ou factuais. Não é um jogo para você aprender conceitos, nem é para você decorar fatos. Ele é um jogo que vai levar para você pensar, para refletir, para tomar decisões, para tentar entender o que é um planejamento didático utilizando mídias. Gamecomênios.com é o nosso endereço. O jogo tem duas partes, basicamente. Uma parte de planejamento didático e uma parte da metáfora da sala de aula, ou seja, e que esse planejamento é executado na sala de aula. A sequência didática, ela leva em conta os vários elementos que compõem. Então, você não vai fazer um plano de aula tradicional, né? Você vai pensar como é que você vai agrupar os seus alunos, em qual espaço você vai fazer, qual vai ser o procedimento didático que você vai utilizar, quais mídias você vai trabalhar em cada um desses momentos. Então, a gente pegou o Zabala e dividiu a aula em 3 momentos, começo, meio e fim. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Zaxby's Sensation Salad is so much more than a plain old salad. It's a salad. Which begs the question, at what point does a salad stop being a salad and become a salad? Is it when you add Zaxby's fried chicken to it? Crunchy wontons? Asian slaw? Citrus vinaigrette? Teriyaki glaze? Sweet and spicy sauce? Or is it when you top it all with a handmade perfectly fried egg roll? Without a doubt, the egg roll. The Sensation Salad, only at Zaxby's. E aí a gente tem que pensar, então, como é que essas mídias vão responder, ajudar a missão que a professora vai ter que executar. Então, esse é o jogo 1, essa é a primeira missão, apresentar a disciplina. Então, o planejamento da sequência didática. O jogo, basicamente, é isso, é planejamento e execução da sala de aula. A metodologia que a gente tem feito, como eu falei, a gente vai fazendo os testes em oficinas, porque ao mesmo tempo que o jogo ele é para fazer formação de professores e estudantes para as mídias, a gente acha que já fazendo as oficinas com ele mesmo em produção, a gente já está fazendo essa formação, porque a gente está botando o jogo como um recurso a ser pensado, uma mídia a ser refletida. Então a gente faz as oficinas em grupo, faz testes individuais também, e a gente gera um monte de dados, tem muitos formulários, pesquisas, entrevistas, observação, diário de campo, narrativas, enfim, a gente tem toda uma gama metodológica de captação de informação para trabalhar nossa produção. E também fazendo formação. O que são esses módulos? Na verdade, eles são partes de um jogo maior, que seria, a gente inicialmente pensou um jogo muito grande, que representaria um ano letivo, e a gente acabou tendo que, por conta da produção, dividir ele em partes. Então, ele tem o módulo 1,
o 2 e o 3. Nós dividimos os módulos em gerações de mídia. Então, a primeira geração de mídias são as mídias tradicionais. A segunda geração de mídias é a das audiovisuais e a terceira das mídias digitais. Então, a cada um desses módulos, o jogador vai aprender como utilizar, né, vai pensar sobre isso, principalmente, vai planejar e vai jogar com as mídias de cada uma dessas gerações, para poder ir desenvolvendo uma visão crítica, né, sobre o planejamento com mídia. Nesse site do nosso do projeto, só para dizer para vocês, tem todas as informações, tem todos os nossos materiais, tem todos os nossos textos, vídeos, fiquem à vontade. Então, o que acontece com a Lurdinha? A Lurdinha é essa menina aí de olhos arregalados, porque o Comênios, o pai da didática, uma noite, primeira aula normalista, nos anos 60, em 1964, mais ou menos, dia 31 de março de 64, ela estava se preparando para dar aula, sua primeira aula no dia seguinte, quando o Comênios entra na sala dela e diz: Lurdinha, só você pode me ajudar nessa missão. Eu preciso que você ajude a educação. Nós precisamos fazer os professores aprenderem as mídias. Os professores precisam entender que mídias são recursos muito legais. E você pode me salvar. E ela diz: Ele diz: sim, vamos para o futuro para você conhecer as mídias e tentar entender um pouco melhor como isso acontece. E aí a Lurdinha vai para o futuro, né? E ela vai chegar, só que no futuro, foi o primeiro módulo que a gente fez em 2017, ela vai primeiro lidar com as mídias que ela já conhece, as mídias tradicionais, aquelas mídias que toda escola tem. Entra, joga, quando ela toca na pena mágica do Comênios, ela então é transportada no tempo, são 8 missões no primeiro módulo. Ela começa a planejar de uma forma muito tradicional. Então, ela pensa tudo muito certinho, ela é dona do conhecimento, os alunos têm que ficar enfileirados, mas conforme ela vai jogando, vai chegando mais perto das últimas missões, e ela já está toda colocando os alunos para produzir, os alunos em grupo, ela começa a ser mais uma mediadora do que uma instrutora. Aí no módulo 2, que a gente terminou em 2019, são as mídias audiovisuais. As mídias audiovisuais, a gente colocou o jogo nos anos 90, então tem duas maneiras de jogar. Você pode jogar o jogo como está, são 3 missões, mas você também pode criar o jogo. A gente fez uma opção para vocês planejarem e criarem e depois entra no jogo e jogam o jogo com menos, como se vocês estivessem na nossa equipe. Vocês mesmos podem jogar o jogo que vocês fizeram. O Fábio, que está aqui presente, é meu aluno de doutorado, ele participou de todo o processo de produção e de criação de todos esses jogos aí. Aí, depois que você faz o jogo, as suas escolhas são respondidas, né? Tem uma tela de feedback que mostra como é que as mídias que você escolheu para aqueles momentos, como é que você foi nesse planejamento. Como eu disse, o módulo 2 criativo, né? O módulo criativo, ele permite que aqueles professores lá se apresentem e você pode criar uma aula a partir da teoria do professor. Então, você escolhe o professor, e depois você escolhe também os procedimentos que você vai fazer em cada aula. Aí você vai escolher as mídias que você vai colocar nesses 3 momentos. E depois você vai escrever o feedback que o aluno vai dar para o jogador na hora que receber o feedback. Enfim, esse texto que você vai escrever como jogador nesse espaço em branco vai aparecer lá no jogo, que quando você terminar de fazer ele, você vai poder jogar o jogo digital. Aí a gente fez o módulo 3, que é o das mídias digitais. O das mídias digitais é o Comênios 3, então ele é mais cibernético, assim, né? Ele tem essa cara mais digital. A gente fez uma distribuição de informações, então ele é um jogo que acontece dentro do celular. E vocês vão escolher os personagens, a gente trabalhando basicamente metodologias de ensino e trabalhando com as inteligências múltiplas dos alunos. Então tem uma parte inicial de escolha do personagem, com qual professor vocês vão jogar. Aí vocês vão receber, vai ter os cenários de cada uma dessas metodologias. Então tem metodologias que estão específicas para dentro da sala de aula e vai ter metodologias que vão poder sair, vão poder fazer visita, para fazer outras atividades fora da escola. Então você vai escolher qual o nível de ensino, né? Educação infantil, inicial. Aí dentro de cada um desses a gente colocou os conteúdos, né? Ciências da natureza, matemática, humana. E a inteligência múltipla que vai estar mais próxima desse nível de ensino, para você entender um pouco melhor como é que vai ser a turma que você vai encontrar. Confirmando essas escolhas, vai para a sala de aula, vai usar aquelas mídias que você escolheu e vai receber um feedback explicando como é que você foi no jogo, o que você acertou,
que é o feedback dos alunos que você escreve, no criativo você que vai escrever esse feedback aí. Então, o que aconteceu? O Comênios ele é um projeto que já tem 5 anos, e ele foi sendo desenvolvido, e muitas outras coisas aconteceram em volta, e a gente foi criando jogos em volta dele, a gente chama de transmídia, né? Então, ele gerou um jogo de cartas, que é o Comênios Pocket. O Comênios Pocket é um jogo de cartas, a ideia é basicamente a mesma, ele é para ser jogado em grupo de 5 professores, a gente imagina que vai ser muito útil para aquelas reuniões de planejamento das escolas. As cartas que trazem? Trazem um desafio, que é essa proposta aqui do Paulino, eu vou dar essa aula aqui, meu assunto é esse, eu queria que você me dissesse que mídias eu devo usar para trabalhar o atentado terrorista como um assunto complexo. Então aí os jogadores recebem cartas de mídias, aí você recebe as cartas de mídia, cada jogador vai dizer, bom, eu daria essa aula usando o celular, fazendo assim, assim, assim. Eu faria com caderno. Aí, às vezes, dependendo da maneira como vai a mão, ganha 2 cartas. Tem cartas de imprevisto, tem cartas de vários tipos que potencializam uma ou outra. Depois todo mundo diz, cada um diz qual vai ser o seu planejamento. Aí é virada a carta do outro lado que faz o feedback. E aí cada jogador vai fazer uma pontuação conforme o que o jogo diz que tem que ser. As melhores mídias ganham mais pontos e as que não são tão adequadas ganham menos pontos. Mas o grupo que está jogando pode negociar. Pode dizer, não, mas eu fiz um planejamento melhor para esse aí, eu merecia mais pontos. Então, essa discussão sobre o planejamento em grupo é decidida, então a pontuação é de consenso com todo mundo. E a gente fez também uma carta branca que pode ser jogada, ou seja, os jogadores, depois de jogarem o jogo pronto, podem escrever e fazer uma rodada com as missões que eles criarem e a pontuação que eles decidirem. Então, é um jogo que também permite a produção, né, a criação, e é feito em autoria para discutir o planejamento. Provavelmente vai ser bem legal para usar em salas de aula de didática, metodologia de ensino, para discutir as teorias, discutir metodologias, né? Aí, um outro produto que a gente tem, e quem está fazendo justamente o Fábio, que está aí, presente, participando, é o Comênios RPG. É um outro produto transmídia que a gente tem, que nasceu, então, a mesma proposta do Comênios, só que num outro formato, num outro gênero, o RPG, que é um jogo, né, não sei se vocês conhecem um pouquinho, o RPG é um jogo de papéis, né, então ele é para ser jogado em sala de aula a partir da proposta de formação docente. O jogo está sendo desenvolvido ainda, vai ser a tese de doutorado do Fábio. Agora, essa semana, a gente está jogando ele de forma online, dentro de um curso que a gente está fazendo. Então, ele não vai ser jogado online, ele vai ser um tabuleiro, um jogo de mesa, né? Mas a gente está experimentando online agora. Então, o RPG vai poder ser jogado, então, com professores, com seus alunos e também com os estudantes. A gente vai ainda trabalhar. O cenário, ele tem os 4 mundos onde o jogo vai poder acontecer, para jogar com os alunos, para os personagens desenvolverem as histórias, para alcançar os objetivos de cada missão que vai ser jogada dentro do RPG. A gente também tem jogos de tabuleiro que foram criados dentro do projeto para fazer os protótipos, né? Então, no nosso site lá, se vocês olharem, a gente tem os jogos de tabuleiro para imprimir. Vocês podem ir lá, tem os jogos todos, os manuais para jogar, que vocês podem jogar com seus alunos ou jogar com estudantes. Ele está num formato print and play, ou seja, para imprimir e jogar, vocês podem imprimir em papel colorido. E uma outra maneira que a gente tem trabalhado nos cursos de extensão online. Cada mês um curso, com uma ideia bem parecida com a de vocês aqui, trabalhando metodologias ativas, produção de jogos, enfim, e mini cursos na CPEX. Então, a pergunta para vocês é, e agora, vamos jogar? Importantes contribuições à professora Dulce Márcia, que encerra de forma especial a primeira temporada do EduComcast. Ao longo dos 10 episódios deste podcast, o objetivo foi compartilhar sobre o viés da educomunicação, entendimentos, provocações e desconstruções sobre o uso das mídias e as tecnologias da informação e comunicação, as TICs, no contexto educativo. O nosso propósito é auxiliar, pela linguagem sonora, na contínua formação dos educadores que nos ouvem. É verdade, Suelen, mas aproveito para lembrar que este é o final apenas de uma etapa, porque o EduComcast ainda tem muito a compartilhar com nossos professores. Agradecemos a todos os nossos convidados. São especialistas renomados que nos ajudaram a abrir nossas mentes
com relação aos novos cenários escolares que diariamente nos desafiam a sermos ainda mais criativos, inventivos e inovadores. Espero que você, ouvinte, tenha gostado e muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Foi um prazer estar com você. A gente se reencontra em breve em nossa segunda temporada. Até mais! Este podcast é produzido pela Rádio Edu Brasil em parceria com o Grupo de Pesquisa Polifonia, do Departamento de Ciências Humanas da Universidade Estadual da Bahia, UNEB, e com o Grupo de Pesquisa MECOM, Mediações Educomunicativas, da Escola de Comunicação e Artes, ECA, da Universidade de São Paulo, USP. It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. When you think about businesses like Allbirds or Skims that are selling through the roof, sure, you think about a great product, a cool brand, and brilliant marketing. But what's often overlooked is the business behind the business that makes it all possible. For millions of businesses, that's Shopify. Nobody does selling better than Shopify, the home of the #1 checkout on the planet. With ShopPay, you can boost conversions by up to 50%, meaning fewer abandoned carts and way more sales. Whether your customers are scrolling online, strolling through your store, or browsing social media, Shopify ensures you're ready to sell wherever they are. It's no secret, businesses that want to grow, grow with Shopify. Upgrade your business and get the same checkout Allbirds uses. Sign up for your $1 per month trial period at shopify.com/DAX, all lowercase. Go to shopify.com/DAX to upgrade your selling today. Shopify.com/DAX.